A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. Desejo ir à guerra, na frente da peleja, unindo a igreja a combater. Se Cristo é o nosso general, com ele enfrento todo o mal e vou por certo prevalecer. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos propagar. Basta de ficar aqui rendido, eis-me agora decidido a batalha guerrear. Quem me fortalece é o Senhor, enche de poder e da vigor. Dias mais sábios. Cada um prestará contas ao seu Senhor. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Provérbios 30:10. Pensamos diferentemente uns dos outros em muitas coisas, porém isso não nos dá direito de criticá-los. Principalmente em nossa família da fé, não devemos julgar-nos uns aos outros, pois todos temos um só Senhor. Na dieta alimentar, cada um tem uma opinião. Não devemos impor a nossa opinião sobre os outros. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Tudo o que cada um faz, faz para o seu Senhor. Devemos aprender a não julgar aquele para quem o Senhor morreu e ressuscitou. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nesse aspecto, cada um deve cuidar de si, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo e cada um dará contas de si mesmo a Deus. O Senhor dará crescimento espiritual a cada um em seu devido tempo. Antes de apontarmos para os irmãos, olhemos para nós mesmos, a fim de percebermos em que precisamos de amadurecimento. Isso nos ensina a não julgarmos os que são diferentes de nós. Assim haverá harmonia na convivência entre os membros do corpo de Cristo. Seu reino vamos propagar. Basta de ficar aqui rendido, eis-me agora decidido a batalha guerrear. Quem me fortalece é o Senhor, enche de poder e da vigor. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, encarnou-se para ser um homem, de nome Jesus, nascido da Virgem Maria para ser nosso Redentor e Salvador. A missão cumprir a sua comissão. As forças-tarefas em todo lugar, nos quatro cantos da terra, com Cristo proclamar que Ele nos agirá sempre pregando o reino até o fim. Faz-me corajoso, valente. Prepare-se. A palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de vida, trazendo direção, consolação e renovação para você. Somos mais Caleb e Josué, a marchar e a lutar por fé. Fique agora com a continuação da mensagem Deus anuncia a luta entre reinos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olhar para a serpente de bronze é crer. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Portanto, irmãos, Cristo é a semente da mulher, referida no texto. Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Irmãos, chegou a plenitude dos tempos. O descendente da mulher prometida lá em Gênesis 3 apareceu, se tornou
real aqui para o homem. Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ele não é nascido do homem. Não teve participação do homem. É só de mulher, tá? Já que a serpente enganou a Eva, a mulher, no caso a Virgem Maria, Mateus capítulo 1, vamos dar uma olhada. Deus vai vingar que Satanás enganou Eva, uma mulher, aproveitou da sua fragilidade, enganou a mulher. Então Deus vai usar uma mulher para produzir um vencedor, produzir o descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então não houve participação do homem. Maria foi concebida do Espírito Santo, grávida pelo Espírito Santo. E Deus estava vingando Eva, vingando a mulher que foi enganada pela serpente. Portanto, irmãos, Cristo veio por uma mulher, morreu na cruz, pendurado no madeiro, como aquela serpente que Moisés fez de bronze e a pendurou numa haste, e quem olhava para a de bronze sarava, e quem nele crê tem a vida eterna. Portanto, queridos irmãos, Cristo destruiu o diabo na cruz. Hebreus 2:14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Deus pré-anunciou isso para a mulher em Gênesis 3, e o descendente da mulher, Jesus Cristo, destruiria o diabo, ferindo-lhe na cabeça. E ele morreu pelos nossos pecados. E Romanos capítulo 6, versículo 6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Saiba que o pecado vive no velho homem, vive em nós como a natureza pecaminosa, e nós vivíamos como escravos do pecado, mesmo que preferíssemos fazer o bem, mas o bem que preferimos não conseguimos fazer, mas o mal que não queremos fazer, esse sim nós fazemos, porque nós éramos escravos do pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz, foi crucificado com ele esse homem escravo. Esse velho homem que era escravo do pecado morreu com ele na cruz. Versículo 4. Fomos, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Não somos mais escravos do pecado. O veneno da serpente para quem vive na nova criação, no novo homem,
não tem mais efeito sobre nós. Mas isso só é verdade se nós andarmos no Espírito. 1 Coríntios 15, versículo 3, mostra que Cristo morreu também, não só morreu pelo nosso velho homem, onde está a natureza do pecado, mas também, irmãos, nós cometemos pecados e esporadicamente podemos ser vencidos, cometemos pecados e Cristo também morreu pelos nossos pecados. Uma coisa é o pecado, a natureza pecaminosa, outro caso são atos pecaminosos que praticamos. Cristo também resolveu esse problema na cruz. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, irmãos, não precisamos andar, cabisbaixo, como sem solução depois que cometemos pecados. Tem solução sim. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por isso aquele hino fala, levanta a cabeça, né? Vamos levantar a cabeça. Cabeça para o alto, nem. Nada de cabeça cabisbaixo, não. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Deus resolveu o problema dos nossos pecados, deu-nos perdão dos pecados, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para conduzir-nos a Deus. Senhor Jesus. E Deus condenou na carne o pecado e foi crucificado com ele o nosso velho homem. E mais do que isso, Colossenses 2, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Quanta coisa esse descendente da mulher fez para nos salvar, né? Para tirar daquela situação sem esperança. Capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Ele os perdoou. E ainda tendo cancelado o título de dívida, até aquele título, né, que está no cartório da sua dívida, Cristo na cruz cancelou. Você não deve nada agora na justiça, viu? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Já pensou? Se a mulher Eva pudesse ler esse versículo, ela gritaria, pularia de alegria, né? Aquele evangelho que lhe foi pregado, que o descendente dela iria triunfar sobre a serpente e de fato triunfou na cruz. Aleluia! Irmãos, agora podemos ir para Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Essa mulher está em guerra. Essa mulher tipifica o povo de Deus que está em guerra. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Aleluia, que o parto vai acontecer daqui a pouco. Aí o outro lado da batalha estava um dragão, grande, vermelho, 7 cabeças
10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Ele é tão poderoso, assustador. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Para quê? A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Irmãos, essa é a batalha. É a batalha que começou a acontecer desde Gênesis 3. E ao longo da história da humanidade, e ao longo da história da igreja, nós vemos essa batalha, essa luta entre reinos. Satanás quer continuar tomando posse da terra. Ele quer corromper a terra para si. Ele quer dominar a terra para si. Mas Deus quer, através do descendente da mulher, trazer a salvação para o seu povo. E graças a Deus, irmãos, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Versículo 11. Eles, pois, o venceram. Esse filho varão vai ser o fator principal. É o fiel da balança. É que vai desequilibrar toda a luta. E vai trazer vitória para Cristo. Então, Deus está preparando você e eu. Desde os adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, tropas, capitães, todos os intendentes, nenhum dos irmãos maduros está de fora. E agora o Senhor está engajando a parte mais difícil, que são os da idade do valente de Davi, porque essa disputa é grande. Eles estão numa faixa etária em que eles assumiram muito compromisso, muita responsabilidade, como ser humano, como profissional, como chefe de família, tem que sustentar a família, criar filhos, né? E tem que ir bem, né, na sua profissão, fazer curso de aperfeiçoamento, galgar posições para realmente sair bem na vida. Então, esses dessa faixa etária de 30 até 49 anos, eles são muito absorvidos pela sua própria ocupação. Mas chegou a hora que Deus quer usar eles. Deus, a partir de 2020, anunciou a vinda dos adolescentes e final de 2021, 2022 começou a acontecer. E depois o Senhor engajou os jovens, os capitães. E Deus engajou os intendentes. E agora Deus quer engajar todos os valentes de Davi. Não vamos deixar ninguém no Egito. Todos aqueles que estão vivendo a vida da igreja, recebendo essa palavra maravilhosa, não pode ficar de fora nessa luta. O Senhor vai abrir uma porta para você servir ao Senhor. Ainda que você veja impossível, mas Ele vai abrir a porta. Desde que você tenha coração. Diga francamente para o Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho tempo, mas eu tenho coração. Eu sei que o Senhor vai me liberar. E ame a palavra. Acompanhe o falar do Senhor. E a palavra vai te libertar. A verdade vai te libertar. E nós vamos engajar todos. E esse filho varão vai sair do parto e vai vencer. Porque o inimigo, o dragão, não vai conseguir devorá-lo. Quando ele nascer, Deus já vai tomar para si. Eles são tão preciosos, Deus já vai tomar para si. Só o fato deles nascerem desse parto difícil, irmãos, já é uma grande vitória. Onde o Senhor me colocar. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Basta de ficar aqui rendido, eis-me agora decidido a batalha guerrear. Quem me fortalece é o Senhor, enches de poder e da viver. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você. Disposta no altar, é minha fiel missão, cumprir a sua comissão. As forças tarefas em todo lugar, nos 4 cantos da terra. Natureza viu selvagem dentro de mim, percebi. Natureza viu selvagem dentro de mim, percebi. Por viver só pela carne no pecado caí. Por viver só pela carne no pecado
a justiça, santidade e glória. Ele e a justiça, a santidade e glória. Onde está? Onde está? Deus me vem procurar. Outra essa luta na vanguarda. Essa luta na vanguarda. Temos os adolescentes. Temos os adolescentes. Contra a tropa alinhada, conquistamos o continente. Contra a tropa alinhada, conquistamos o continente. Essa luta é na vanguarda. Essa luta é na vanguarda. Temos os adolescentes. Contra a tropa alinhada, conquistamos o continente. Tropa alinhada, conquistamos o continente. Conquistamos o continente. Conquistamos o continente. Conquistamos o continente. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Gigantes, fortalezas adiante, para Cristo os olhos fixar. E expulso o inimigo, o reino do Senhor em Cristo vai o mundo se tornar. Eis o fim da plena salvação, ser com Cristo reis que galardão. Você está no Rios de Água Viva, onde as bênçãos da palavra profética alcançam você. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você. Nos quatro cantos da terra, com Cristo proclamar que Ele nos ache assim reinando o reino até o fim. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Deus anuncia a luta entre reinos. Quinta-feira. Ler com oração. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, 1-2. Libertos da natureza pecaminosa. Ao longo da semana, vimos que após a queda de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada pela natureza pecaminosa. Desde então, o pecado vive em nosso velho homem e nos escraviza, de forma que, mesmo que preferíssemos fazer o bem, não conseguiríamos. Quando Cristo morreu na cruz, foi crucificado juntamente com ele o velho homem que era escravo do pecado. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 4 e 6. Aleluia! Já não somos escravos do pecado. O veneno da serpente não tem efeito sobre nós. No entanto, isso só é verdade se andarmos no Espírito. A morte de Cristo não só pôs fim a nosso velho homem, onde está a natureza pecaminosa, mas também lidou com os pecados que cometemos esporadicamente. Uma coisa é o pecado, a natureza pecaminosa. Outras são os pecados, os atos pecaminosos que praticamos. Cristo resolveu tudo na cruz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Portanto, se pecarmos, não precisamos andar cabisbaixos, pois há uma solução para nosso problema. Cristo morreu por nossos pecados. Quantas coisas fez o descendente da mulher por nós para nos tirar de uma situação desesperançosa? Cristo morreu por nossos pecados, crucificando com ele nosso velho homem para conduzir-nos a Deus. Por isso, Paulo afirma em Colossenses: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 12 a 15. Se Eva pudesse ler esses versículos, muito se alegraria. Esse é o cumprimento da promessa de que seu descendente triunfaria sobre a serpente.
O evangelho que lhe foi pregado se cumpriu na cruz. Aleluia! O capítulo 12 de Apocalipse relata a continuação da batalha iniciada no capítulo 3 de Gênesis. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículos 1 e 2. Essa mulher tipifica o povo de Deus, que está em guerra. Do outro lado da batalha, havia um dragão, que esperava devorar o filho da mulher assim que nascesse. A batalha iniciada em Gênesis é a luta de reinos que se estende ao longo de toda a história. Satanás quer dominar a terra, corrompendo-a e usurpando-a para si, enquanto Deus, por meio do descendente da mulher, traz salvação a seu povo. Louvado seja o Senhor! Temos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. O filho varão é o fator decisivo nessa luta e trará vitória para Cristo. Deus nos está preparando para compor o filho varão, desde os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e até os irmãos adultos maduros. Nestes dias, o Senhor tem convocado os jovens na faixa etária de 30 a 49 anos, que chamamos de valentes de Davi, e consideramos uma faixa etária de difícil engajamento. Nessa idade, há uma grande luta por sua atenção e energia. De forma geral, esses jovens estão envolvidos em muitas responsabilidades no âmbito familiar e profissional. É necessário cuidar da família, dedicar-se ao trabalho. Então, eles despendem todo o seu esforço visando obter sucesso na vida secular. Muito embora os jovens nessa faixa etária estejam absorvidos pelas próprias ocupações, chegou a hora de se alistarem na luta pelo reino de Deus. Desde o ano de 2020, o Senhor tem convocado os adolescentes como suas tropas. Em seguida, engajou os jovens mais novos como capitães. Posteriormente, confiou aos mais velhos a responsabilidade de intendentes. Chegou a vez dos jovens que estão entre 30 e 49 anos, os valentes de Davi. Ninguém pode ficar de fora dessa luta. O chamamento é para todos que estão recebendo esta palavra maravilhosa no viver da igreja. A esses o Senhor abrirá portas para servir-lhe. Se lhe parece impossível servir neste momento, ore ao Senhor. Tu sabes que não tenho tempo, mas eu tenho um coração disposto a te servir. E sei que o Senhor me liberará para isso. Ame a palavra, acompanhe de perto o falar do Senhor, e a verdade o libertará. Assim, todos serão engajados e fiéis na responsabilidade que o Senhor lhes incumbiu. O filho varão nascerá e será vencedor. O dragão não conseguirá devorá-lo. Assim que nascer, Deus o tomará para si. Desejo ir à guerra, na frente da peleja, unindo a igreja a combater. Se Cristo é o nosso general, com ele enfrento todo o mal e vou por certo prevalecer. Pronto, preparado quero estar, onde o Senhor me colocar. Não mais ser indiferente, mas agir, seguir em frente, e seu reino vamos propagar. Basta de ficar aqui rendido, eis-me agora decidido a batalha guerrear. Quem me fortalece é o Senhor, enche de poder e da vitória. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Disposta no altar, é minha fiel missão cumprir a sua comissão. As forças-tarefas em todo lugar, nos quatro cantos da terra, com Cristo proclamar. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Será uma alegria entrar em contato com você. Coração a chama dessa comissão, somos mais Caleb e Josué, a marchar. O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.